Paramos aqui, né? Teoricamente. Só me organizar mais psicologicamente. Bem, aula passada a gente fez a integral usando o método. Foi. É só estar voltando aqui para lembrar, né? Quero fazer na substituição. Esse método é muito interessante, porque você tentar ver se dentro da expressão, você vai querer calcular a primitiva, calcular a integral. Tem a possibilidade de você fazer uma substituição com a ideia sempre de simplificar a expressão. Se você conseguir chegar na integral mais simples, o seu objetivo com o método de substituição foi atingido. Você simplificou mais um pouco a integral. Beleza. Garantiu que você simplificou. Não garante que você resolve, né? Que foi nesse nosso exemplo aqui anterior que paramos aqui. A expressão original era x ln de x ao quadrado mais 5. E depois você faz a substituição, fica a integral, metade da integral de ln de u du. Certo? Então, ficou mais simples, então o objetivo da substituição foi atingido. Certo? É sempre essa a ideia. Certo? Tentar simplificar. E observe que eu botei continua na próxima seção, porque para resolver a integral de ln de u, tem uma propriedade específica, mas no caso de ln de u tem, a gente vai verificar como a gente determinaria essa primitiva do ln de u usando outra técnica de integração. É o que a gente vai ver na próxima sessão. Certo? O objetivo, novamente, é simplificar a integral. Conseguiu simplificar fazendo a substituição? Ótimo, beleza. Se resolveu, como nos exemplos anteriores a gente conseguiu resolver a integral, tranquilo, porque a gente tem a propriedade. Aqui eu estou supondo que a gente não tem a propriedade. Eita, como é que eu vou calcular a primitiva do ln de u? Qual é a função de quando eu acho ela, eu faço a derivada dela, dê como resposta ln de u, ln de x. Então, qual a função que quando eu derivo aparece ln de x? Então, veja que não é tão simples de determinar este procedimento. Essa é a primitiva do ln de u. Então, eu botei esse exemplo aqui para exatamente, primeira parte, cumpriu, simplificou. Agora, bora ver, na próxima sessão, que é chamada de integração por partes. Ou seja, a gente vai quebrar a integral em partes, de tal maneira que lá dentro da integral você vai verificar que existe uma função e existe a derivada de outra função. Esse que é essa integração por partes vai dar a possibilidade de você tentar simplificar o máximo possível a integral. Certo? Novamente, você vai ser uma escolha. Você vai escolher que substituição vai fazer. Que parte você vai escolher para calcular a sua integral. Dependendo da sua escolha, a sua integral piora. Aí, já joga fora. Dependendo da escolha, a sua integral fica bonitinha, aí você consegue resolver. Então, não tem uma maneira correta, verificar, vou fazer por esse caminho que vai dar certo. Não, você verifica, simplificou, beleza, está no caminho certo. Vou usar a integração por partes. Faço uma escolha entre G e H', bom sentido. Faça essa escolha, resolva, se a integral ficou mais simples, beleza, consegui resolver o problema da integral. E essa integração por partes usa a propriedade da regra do produto das derivadas. A derivada de G vezes H, só para lembrar, né, é G'H mais GH'. H', no bom sentido, a derivada da função H. Tá? A derivada de G' vezes H vai ser G' vezes H mais GH'. Só para lembrar a propriedade da derivada da regra do produto. Só que isso aqui é uma propriedade. Então, essa propriedade eu posso reescrevê-la do jeito que você quiser. Então, note que eu estou fazendo o quê para essa brincadeirinha daqui? Eu estou isolando esse termo aqui. Isso é um termo. G vezes H' é um termo. Ora, se a derivada de G vezes H é igual a G' vezes H mais GH', isolando G vezes H', eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ser quem? A derivada do produto menos G
vezes h. Então, essa troca, essa integração por partes, você está escolhendo partes, se você conseguir achar essa parte e a sua integral for simplificada, beleza, você usou muito bem a integração por partes. O objetivo é você, dentro da sua integral, ter uma função, quando você olhar para ela, isso aqui é uma função, eu sei calcular a derivada. Se eu supor que esse pedaço aqui já é a derivada da função, eu também sei calcular a sua primitiva. É isso que a gente vai tentar fazer. Olhar para o que está dentro do integral, sinal de integral lá, ver se lá dentro tem uma função e se tem uma derivada de tal forma que essa parte que é derivada, essa parte, são partes. A primeira parte é uma função normal. A segunda parte, a derivada de uma função. Ora, se você sabe derivar g e sabe achar a primitiva de h, ou seja, uma função que quando eu derivo de h', achar a primitiva de h, então, se você tiver essa condição, você pode usar a integração por partes, certo? Porque você vai ter esse lado de cá. Mas esse lado de cá, pela regra propriedade, a regra do produto para as derivadas, vai ser a derivada do produto menos g' vezes h. Então, vai ser uma espécie de substituição. Agora, você vai ter que enxergar a sua função em dois pedaços, em duas parcelas, duas partes. Para que a gente vai fazer isso aqui? Observe o seguinte. Se eu for calcular a primitiva, se minha função for daquele jeito, com aquela característica, isso é uma parte, isso é uma função normal, que eu sei calcular a derivada, e a outra parte é uma derivada que eu sei achar a primitiva, então, a sua integral, eu vou aplicar a regra que a gente viu lá em cima, agora. Quem é g vezes h'? É g vezes h derivada do produto, menos g' vezes h. Tranquilo? Aqui eu estou aplicando a regra integral da soma ou integral da diferença, quebra. Isso aqui é só uma demonstração desse resultado. Eu não quero que vocês entendam a demonstração. Ninguém inventou isso do além. Usou o que já tinha de derivado e foi verificando, ó, isso aqui dá para ser é igual a isso por causa disso. E isso aqui, dessa linha, dessa segunda linha aqui, para a terceira, eu apliquei a propriedade da integral, da soma. Então, ficou a integral de uma derivada menos a integral desse produto aqui. Mas olhe bem, a integral da derivada de uma função é a própria função, que é a definição de primitiva. O que é uma primitiva? Uma primitiva é quando você deriva daquela resposta. Certo? Então, olhe bem, a ideia de integração por partes é você substituir essa integral, teoricamente mais complicada, por uma outra integral. E olha o que eu disse logo no início, se você sabe calcular a primitiva de g, calcular a derivada de g e sabe calcular a primitiva de h, então está aqui a brincadeirinha pronta para você trabalhar com essa expressão, com essa integral. Se essa integral aqui for mais simples do que a sua função original, você está no caminho certo para resolver o problema da integral. Certo? Isso aqui é uma espécie de demonstração porque isso é válido. Certo? Mas eu não vou querer que vocês tratem nesse nível de abstração. Né? Mas veio daí, não é uma coisa inventada, alguém pegou, não, usou a regra do produto e derivado, que a gente já sabe, e reescreveu de tal maneira que o objetivo era tentar trocar uma integral complicada por outra mais simples. Se eu conseguir achar g, e se eu verificar que a parte da função é a derivada de alguma função, que eu sei achar a primitiva, e a g, que eu sei calcular a derivada, então você pode trocar a integral. Se nessa troca de integral, a integral que sobra for mais simples, opa, eu estou no caminho certo. Certo? Essa é a propriedade chamada de integração por partes. Certo? Que diz o seguinte, aqui faltou assim. Se a sua função for uma função do tipo g vezes h', produto de duas partes, uma função e outra derivada de alguma função, então a sua integral dessa função vai ser g vezes h menos a integral de g' vezes h dx.
Novamente, o objetivo é você simplificar a sua integral original. Eu vou fazer um exemplo aqui, que a gente vai escolher, a gente vai fazer uma escolha, vai calcular e vai verificar que realmente ficou mais simples e determinar. E vou mostrar também, olha, se escolhêssemos ao contrário, a gente vai montar aqui e vai verificar que a integral ficou mais complicada. Então, note que não tem uma maneira fácil de, eu vou usar essa, não. Tem que olhar, fazer, eita, esse aqui piorou. Se piorou, volta, vou fazer outra escolha. Vou pegar outra função para ser g e outro pedaço para ser, outra parte da função para ser a derivada de h. Certo? Então, bora ver como é que isso funciona na prática, né? Tentando determinar a integral de uma função que, a princípio, a gente não tem regras. Como eu falei logo no início, a gente tem regras para todas as propriedades de produto e quociente. Então, sempre é tentar uma substituição, trocar alguma coisa por u e ver se a derivada está lá dentro. E outra técnica de integração, novamente, existe várias. Outra técnica de integração é essa integração por partes, que a ideia é simplificar a sua integral original. Certo? Simplificar, na pior das hipóteses, dá igual à função original. Se der igual à função original, também você já resolveu a sua integral. Certo? Então, bora calcular a integral definida. Olha bem. X, uma parte, é de x, outra parte. X vezes é de x. Como eu falei logo nas 2 aulas atrás, não existe propriedade para o produto. Certo? Não existe. Qual seria x e x? Não tem. Então, olha bem, vou fazer uma escolha. Que escolha? Vou chamar uma parte dessa função de x, e a outra parte eu vou chamar como sendo a derivada de a de x. É de fato escolha, você vai escolher. Ó. Eu sei que minha função tem 2 partes. Uma função é a função x, a outra função é a exponencial de x. E fiz a escolha para ser a função g, a função x. E fiz a escolha para ser a minha derivada da função h, a função exponencial de x. Certo? Escolha mesmo. É tanto que nesse exercício, acho que nesse exercício, eu vou fazer outra escolha. Sérgio, eu escolhi primeiro a g para ser exponencial de x e h para ser x. É outra escolha. Vai ver qual das duas é a melhor. Mas só tem 2 partes. Então, ou tem essa escolha, a primeira x e a segunda derivada ser exponencial de x, ou a primeira ser exponencial de x e a segunda ser somente, a derivada ser somente x. Não tem outra possibilidade de escolha, certo? Só tem essas duas. Professor, você não está gravando mais não, professor? Não, eu vou gravar a segunda aula. Estou gravando a segunda. Porque aqui Beleza. eu vejo se tem alguma coisa errada, eu já comento na próxima. Então já está lá, aparecendo... a primeira de integral já está lá, né? Já está lá, já está lá. Então, Certo? foi no dia da Eu estou prova, eu fazendo acabei sempre isso, não... porque aqui eu vejo que na aula passada, foi atrasada, eu vi que tem uma conta lá que estava errada, tem um sinal trocado. Eu até comentei aqui, na aula que eu gravei, eu até comentei, olha, como eu errei aqui, veja que quando foi calcular a primitiva, o sinal deu errado. Aí até de alarme, ó, se aconteceu isso, você errou alguma coisa, você volta e verifica se tem alguma coisa errada. Essa foi a ideia. Então aqui eu dou uma olhada primeiro no texto, e quando chegar na gravação, eu digo, olha, aqui tem um erro, já tinha faltando 6, eu já botei lá o 6 raiz de x, eu acho. Beleza. Isso é normal, beleza? Mas vai estar gravada, a anterior já está lá, teoricamente. Eu gravei. Eu acho que eu coloquei já, acho que eu já coloquei. Então, bora lá. Se eu faço essa escolha, de novo, é uma escolha sua. Escolheu, pronto. Vamos fazer o quê? Se g de x é igual a x, qual é a derivada? Aí, derivada tem que estar no sangue. Qual a derivada de x? A derivada de x é 1. G' é 1. Ora, se a derivada exponencial de x, qual é a sua primitiva? Qual é a função que, quando eu derivo, dê exponencial de x? É a própria exponencial de x. Então, se você tem g, determinou g', se você tem h', você acha a primitiva dela e achar a da função h. Certo? E a derivada de exponencial de x é o próprio exponencial de x. Então, é uma escolha que eu fiz. Bora montar, é só verificar se essa escolha está voltando à função original, só para verificar isso. Né? Claro que x, g de x é isso, h de x é isso, o h'. E, logicamente, isso aí vai ser exatamente a minha função x é elevado a x. Novamente, não custa nada você checar isso. Isso aqui basicamente é um pensamento. Pense se você montou certo, se escolheu. Se não faltou nenhum termo, nenhuma parte da função. Né? Muito bem. Então, temos g,
a sua derivada g'. Eu tenho o h' e tenho a sua primitiva h. Certo? Aí as 4 possibilidades. E vou aplicar a propriedade de integração por partes nessa expressão. Então, vamos, isso aqui vai ficar igual a integral de x, que eu chamei de g, e integral de h'. As duas partes da minha função. Vou voltar um pouco aqui, duas páginas, só para lembrar, né? Eu vou pegar uma função g e vou pegar uma função h'. As duas partes da minha função, eu vou chamar um pedaço de g e outro pedaço de h'. E vou aplicar essa propriedade. Que vai ser o quê? G vezes h menos a integral de g' vezes h. Então, eu vou só montar essa propriedade lá com aqueles dados que a gente tem. A gente já tem g, já tem h, já tem g' e já tem h'. No sentido, a derivada da função h. Então, vamos montar essas 4 funções aqui, as duas funções e suas duas derivadas, e vou montar na propriedade. Montar mesmo. Pegar a propriedade e ir colocando lá bem bonitinho. Então, isso aqui vai ser igual, pela propriedade de 5, vai ser quem? G vezes H menos integral de G' vezes H dx. Isso é a propriedade I5. Montei a propriedade I5. Fiz nada além de montar a propriedade I5. Agora, bora tirar os parênteses, bora verificar se a integral que sobra é melhor, é mais simples ou mais complicada do que a função original. Lembre-se, o objetivo, eu quero resolver esta integral daqui. X é um produto, x exponencial de x. Não tem regra específica. Estou tentando usar, via método de integração por partes, e verificar se eu consigo simplificar essa expressão. Então, observe o seguinte. Feito, apliquei a propriedade I5, integração por partes, e observe o seguinte. A primeira parte aqui, x vezes e, x vezes exponencial de x, menos integral de e elevado a x dx. Então, observe que a integral que sobrou agora aqui é bem mais simples. E eu até sei responder qual a primitiva de exponencial de x. A própria exponencial de x. Então, olhe bem. O meu objetivo de simplificar essa integral aqui veio para cá. Foi a integral mais simples. Opa, meu objetivo foi atingido. Certo? Peguei a integral que era um produto, x exponencial de x, e quando eu faço essa integração por partes, sobra a integral somente com exponencial de x. A integral do exponencial de x você resolveu que é uma propriedade. A integral do exponencial de x é o próprio exponencial de x. Esse é o objetivo. Se você sai da sua função, sua integral, e usando esse método de integração por partes, a integral resultante, que fica lá dentro, que fica a integral, a propriedade amarra a integral. Se essa integral que sobra é mais simples do que a original, você está no caminho correto. E dependendo da função, você tem que fazer essa integração por partes várias vezes. Mas aqui a gente vai, no máximo, fazer uma parte só. Mas esse método você pode ir aplicando várias e várias vezes. Então, olha bem, o objetivo foi atingido. Então, vou continuar o exercício. A integral que sobrou na integração por partes é mais simples do que a original. Por que é mais simples? Porque na original tinha x vezes exponencial de x. Nessa que sobrou aqui só tem exponencial de x. Que, novamente, eu lembro, né, que a gente já sabe qual é a primitiva do exponencial de x. A própria exponencial de x. Tá? Então, continuando o exercício aqui, o exemplo. Isso aqui vai ser x elevado a x menos e elevado a x mais a velha conhecida constante. E agora é o seguinte, ó, aqui tem dois termos exatamente iguais, vou colocar em evidência, não sei se eu coloquei em evidência, vai ficar x menos 1, que multiplica e elevado a x mais k. Então, essa função que a gente acabou de achar aqui é a primitiva da minha função f. Essa função aqui é a primitiva, quer dizer, eu consegui resolver a integral de um produto, que não tinha fórmula, não existe fórmula. Eu usei um truque que passa pela derivada do produto, pela regra da derivada do produto. Simplifiquei a integral, e a integral que foi simplificada dá para se resolver. Então, seu objetivo foi atingido, e se foi atingido, você consegue determinar a primitiva da sua função. Novamente, essa aqui é a ideia de pegar uma integral que não souber,
é que faz? Tenta verificar, fazer uma escolha para G, uma parte dessa função para ser G, outra parte dessa função para ser o H'. Monta a propriedade e verifica se essa partezinha daqui, se essa partezinha daqui, que é o que interessa de fato na verificar, se fica mais simples. Se ficou mais simples, beleza, continue. Se não ficou mais simples, pare e faça outra escolha. Certo? Então tá aí, usando a regra, a integração por partes, da função x vezes elevado a x, apliquei a propriedade, aí 5, quebrei pedaços e verifiquei que a integral que sobrou dentro dessa regra é a integral mais simples do que a original. Aí você continua. E a integral, só para lembrar, a integral do exponencial de x é o próprio exponencial de x. E aqui eu só fiz colocar em evidência o elevado a x. Eu nem precisaria deixar x elevado a x menos a elevado a x. Pronto. Mais k, porque depende dessa constante k. Beleza? Então, primeira parte, primeira ideia, integração por partes. Escolher. Você vai ter que escolher qual parte vai ser x, qual parte vai ser exponencial de x. E depois, sabendo isso, determinar a derivada e determinar a primitiva. Tem que saber calcular a primitiva. Se não souber calcular a primitiva ou a derivada, então você está no caminho meio estranho, né? Na sua escolha. Mas normalmente você faz uma escolha e tenta trabalhar com ela. Então, nesse caso aqui, a escolha foi uma boa escolha, porque a integral que sobrou foi mais simples e deu para resolver, deu para determinar a primitiva da função f. Ficou x menos 1, exponencial de x, mais uma constante. Tranquilo? Não é nenhuma preocupação, teoricamente. Então, essa é a ideia. Normalmente, tem que fazer isso, tem que escrever a integral, botar quem é x, quem é a galinha, aplicar a propriedade, pegar a propriedade e escrever G é essa, o H é esse, menos integral de G', G' é esse, o H é esse, dx. Pronto, aí tira os parênteses, a G, e verifica se a integral que apareceu lá que ela tem menos termos, que o quadrado, no lugar de ser x elevado à quinta, ficou x à quarta, coisa desse tipo. Que a função seja simplificada, né? O que está dentro do integral, integrando. Se o integrando ficou mais simples, beleza, você está no caminho certo. Mesmo se essa integral exponencial de x fosse mais simples, mas você não conseguir resolver, aplica de novo a integral por partes nesse pedacinho aqui. Certo? Pode acontecer também que essa integral que seja simplificada dê exatamente a função original. Pode acontecer. E se der exatamente a função original, também você acabou o problema. Certo? Como assim? Isso aqui só... Você tem uma integral de uma determinada função lá. Opa. Vou botar m de x. Você usou a integral por partes de x. Você usou a integração por partes, deu uma função aqui qualquer, mais, menos a integral de mesmo valor, mesma expressão. Pode acontecer e acontece muito. Ora, você pegou a expressão, trabalhou nela e deu a mesma expressão, ótimo, você conseguiu resolver o problema. Porque se isso aqui é igual a isso, você vai fazer o quê? Passa esse cara para o lado de cá, vai ficar o quê? 2 integral de m de x, dx, é igual a esse pedacinho que você achou ali. Você resolveu o problema. Que pode acontecer também. Mas não pode, o que vai dar errado, quer dizer, você está piorando, se você piorar a integral que sobra, então você está no caminho errado. Mas se der mais simples ou o mesmo, beleza, você resolveu o problema. Certo? Mas que pode acontecer também. Você vai simplificar, usar por partes, e a função e a integral que sobra também é igual ao original. Aí, beleza, resolveu também. Usando esse truque, esse procedimento algébrico aqui. Né? Se esse primeiro termo é igual a esse termo de cá, passa os dois para o lado de cá, fica o dobro disso é igual a isso. Pronto, você resolveu o problema. Você achou a primitiva. Certo? Pode acontecer também. Ou seja, a ideia é simplificar a integral. Se simplificou, ou ficou igual, que é o caso mais extremo, né?
beleza, você resolveu o problema. Se não simplificou, você está no caminho errado. Certo? A minha função lá, original, opa, volta aqui. A minha função original, f de x, é igual a x vezes e elevado a x. É outra possibilidade de escolha. Eu fiz essa escolha? Fiz. Ótimo. Bora ver o que é que vai dar isso aqui. Certo? Então, bora lá. Se g é igual ao exponencial de x, qual a derivada do exponencial de x? A própria. Beleza. Achei também. Se a derivada de x é... A derivada de h é x, quem é a primitiva de x? A primitiva de x é x ao quadrado dividido por 2. Por quê? Qual a derivada de x ao quadrado dividido por 2? Desce 2, fica 2 vezes x dividido por 2. Corto 2 por 2, fica x, está aqui. Então, g está aqui, achei g', calculei a derivada. O h' está aqui, achei sua primitiva, o h. Achei as duas, beleza. Uma boa escolha foi feita, uma boa escolha, foi feita uma escolha. E bora ver se essa escolha vai dar algum resultado, algum fruto bom dessa escolha. Então, bora montar a mesma regra agora com essa nova escolha. A mesma função. Então, aplicando lá, isso aqui vai ficar igual a integral de g, que eu chamei de exponencial de x, e a galinha como sendo a sua função x. Outra escolha. Certo? Isso aqui vai ser igual. Aplicando a propriedade de 5, vai ficar quem? E elevado a x, multiplica x ao quadrado sobre 2, que é o h, menos integral. Só estou aplicando a propriedade de 5, aqui vale também. É uma escolha que eu fiz dessa brincadeirinha. Certo? Montei a propriedade. O objetivo dessa propriedade, eu quero simplificar essa expressão, essa integral. Então, note que quando eu fiz essa escolha, não foi uma boa escolha, porque do lado de cá, não me estresse com isso que aqui já está respondido, né? Menos a integral, metade, né? Esse 2, metade de quem? Integral de x ao quadrado elevado a x dx. Então, note que piorou a minha integral. Era só x elevado a x, agora é x ao quadrado elevado a x. Piorou a integral. O polinomezinho que apareceu era de grau 1, agora é de grau 2, x ao quadrado. Então, piorou. Ora, se não simplificou, ou seja, se foi menos simples, então essa não foi uma boa escolha. Você trocou uma função que era x vezes e elevado a x, por x ao quadrado é elevado a x. Você piorou sua expressão. Então, essa sua escolha não foi boa. Certo? Porque a integral que sobra é pior, é mais complicada do que a integral original que você tinha. Certo? Então, essa escolha você joga fora. Aí você, Sérgio, se eu tiver azar de escolher a pior escolha, mas azar mesmo, porque tem duas possibilidades. Pega uma, pega a outra. Mas achou uma, escolheu G' e a galinha, acha G' e acha o H, e verifica se G' vezes H é mais simples do que a função original. Se for, está no caminho certo. Essa é a ideia da integração por partes. Certo? Sim, é aqui, só para botar, né? Uma integral mais complexa. Pronto, foi isso que deu. Então, essa escolha não foi uma boa escolha. Certo? Porque piorou essa integral. Opa, para, respira, volta, faz outra possibilidade. Certo? Então, esse método dá a possibilidade de você tentar melhorar ou, que é o pior caso, piorar a sua conta. Então, se aparecer uma coisa mais estranha, essa substituição por partes, essa integração por partes não está boa. Certo? Esse é o objetivo da integração por partes. Certo? Então, como a integral x ao quadrado elevado a x de x é mais complexa do que a original, a escolha deve ser sempre ter o objetivo de simplificar a integral, deixando mais simples do que a integral original. Esse é o objetivo da integração por partes.
E como é também o objetivo da integração por substituição, você simplificar a sua integral original. Você simplificou, está no caminho certo. Então, vamos concluir aquele exercício que eu parei no integral de ln de u, metade de ln de u, du, né? Qual a primitiva de ln de x? Bora usando a integral por partes, calcular a integral de ln de x. Certo? A gente vai calcular ln de x, a integral disso, usando a integração por partes. Então, olhe bem. Mas que partes? F de x é igual a ln de x, só tem uma parte. Mas se você pegar, multiplicar por uma constante aqui, 1 vezes ln de x, tem 2 pedaços aí. Esse é o truque de se resolver por partes. Qualquer integral. Certo? Então, qual foi a escolha? Uma função é o ln de x, que eu sei calcular a derivada. A derivada do ln de x é 1 sobre x, que eu sei calcular. E a galinha, a derivada da função, eu estou dizendo que é 1, porque aparece ali, vai ser x. Então, tá? Escolhi o g, calculei a derivada, achei g'. Escolhi a galinha, achei sua primitiva, que é x, sua h. Certo? Logicamente, isso aqui é só para verificação, né? Que ln de x vezes 1 é o próprio ln de x. Então, isso aqui não precisa nem ter colocado aqui, mas só para lembrar aqui. Novamente, isso é uma escolha. Eu poderia ter feito a escolha ao contrário. G para ser a constante 1 e a galinha para ser o ln de x. Aí volta para o problema inicial. Ora, se a derivada é o ln de x, quem é a primitiva? É exatamente isso que a gente está querendo determinar. Certo? É exatamente isso que a gente está querendo determinar. Determinar a primitiva de ln de x. Bora montar essa propriedade somente para ln de x. Certo? Então, aplicar a propriedade aqui. Vou escrever essa função com as minhas escolhas, né? G vezes a galinha. Montei a minha integral. Qual o objetivo? Tentar resolver essa integral. Bora lá. Isso aqui vai ficar igual. Pela propriedade I5, vai ser G, que é ln de x, vezes H, que é x, menos integral de quem? De G' sobre x, vezes x, que é o meu H, dx. Olhe, o cara mais sério ficou pior. Antes era só ln, agora tem 1 sobre x vezes x. Mas quem é 1 sobre x vezes x? 1 sobre x vezes x é 1. Aí fica integral de 1. Olha que coisa mais simpática agora. Você melhorou a sua integral. Isso aqui vai ficar integral, ou vai ficar x ln de x, menos integral de 1 dx. Você trocou essa integral por essa, que é muito mais simples. Você trocou por essa daqui. Bem mais simples, não é simples, é bem mais simples. Ou seja, a sua escolha foi boa. Você escolheu o G certo, escolheu a galinha certo. Montou e a propriedade diz, ó, aquela integral vai ficar um termo, uma parte aqui, menos a integral de 1. Ora, qual é a primitiva de 1? Bora calcular a primitiva de 1. Isso aqui vai ficar x menos x. Porque a derivada de x é 1 mais a constante. Botando o x em evidência, ou é o x em evidência, porque aqui tinha x, e aqui tinha x também, mas não precisava. Achei a minha primitiva da minha função f de x. Vai ser isso aqui. X menos 1, ln de x mais constante. Novamente, a ideia de usar por partes é tentar simplificar. Se eu conseguir simplificar, o que sobra foi uma integral mais simples, beleza, continue. Certo? Essa é a ideia de integração por partes. Note que eu montei mesmo, escrevi a propriedade. G eu sei, o H eu sei, foi escolher G e H'. Escolhi esses dois, determinei o G' e determinei o H. Ou seja, determinei a derivada de G e determinei a primitiva de H', que é o H. Montei a expressão. Se sua expressão ficou mais simples, beleza, tenta ver se continua. E aqui deu para continuar. Certo? Então, a partir de agora, eu posso até dizer, olha, a integral de ln de x dx é x menos 1 que multiplica ln de x mais uma constante. Se você quiser até dizer que isso é uma propriedade, está feita a propriedade. Certo? A integral do ln de x é x menos 1 ln
de x. Tranquilo? Então, consegui, usando por partes, calcular a integral do ln de x, que eu nem falei nunca da propriedade de ln de x, que dá isso aí. Certo? Para testar, você vai calcular a derivada. Para calcular a derivada disso, tem que usar a regra do produto. Né? G'(h) mais GH'. Para calcular, para verificar se realmente é a primitiva de ln de x. Certo? Agora, vamos concluir aquele exercício da aula passada, né? Que a gente parou em metade do ln de u du. A gente começou a trabalhar nessa expressão daqui, x ln de x ao quadrado mais 5, usou por substituição, chamou o u de x ao quadrado mais 5, calculou a derivada, dá 2x, tem um x lá, dividiu por 2 tudo, e transformou essa integral nessa integral aqui, na integral de meio ln de u du. E a gente parou aqui porque, note que foi cumprido o objetivo, né? Essa era a integral original e a integral que sobrou ficou uma integral bem mais simples. Aqui era x vezes ln de x ao quadrado mais 5. E aqui ficou o quê? Integral de u, mas quem é u? X ao quadrado mais 5 du. Com certeza uma integral mais simples. Agora, como é que resolve essa integral aqui? Acabamos de ver no exercício anterior qual é a primitiva do ln de x. X menos 1, ln de x mais constante. Então, qual é a primitiva de u? Vai ser u menos 1 vezes ln de u mais constante. Então, terminando essa brincadeirinha, vai ficar u menos 1, ln de u mais constante, mas eu não quero a resposta na variável u. Eu quero a minha resposta na variável x. Agora, bora substituir, né? Desfazer a substituição. Vai ficar x ao quadrado mais 5 menos 1 ln de x ao quadrado mais 5 mais k. Isso aqui é u, isso aqui é u. Isso é a continuação do exercício parado. Na aula passada, que parou exatamente aqui, né? Parou nesse T. E a gente agora, usando integração por partes, conseguiu calcular a primitiva do ln de x, qualquer que seja o x. Claro, x positivo, aquela coisa toda. Então, ajeitando essas contas todas aqui, vai ficar o seguinte. X ao quadrado mais 4, vezes ln de x ao quadrado mais 5, tudo dividido por 2, mais a constante. Esta daqui é a função primitiva da função c, que começou lá na aula passada. Eu usei integração por substituição e integração por partes para resolver esta integral. Certo? Novamente, eu não vou jamais pedir um negócio com tantos detalhes. Vou ser um exercício só para mostrar o poder que a gente tem usando essas duas técnicas de integração, substituição e por partes, de tentar simplificar a expressão. Esse é o objetivo. Se você conseguir simplificar de tal maneira que você consiga resolver, beleza. Matou o problema, resolveu o problema. Certo? Então, essas duas técnicas são bem utilizadas. São muito utilizadas porque abrem um bocado de possibilidades de fazer produtos de duas funções. Escolhe uma para ser G, outra para ser a UH', tenta achar a primitiva, tenta achar a derivada, monta o problema. Se a integral que sobrou é mais simples, beleza. Mesmo assim, se a mais simples, mesmo assim, ainda for complicada, pega essa mais simples, faz de novo a propriedade da integração por partes. Para ir reduzindo, chegar a uma mais simples, até chegar na sua solução final. Novamente, eu não vou pedir isso jamais aqui para vocês. É só para dizer que é possível, como também lá na derivada da regra da cadeia, tem um problema, tem a raiz, divide para uma fração, diga, é possível ser feito. É só calma, respira, monta as propriedades, vê que propriedade se aplica, vê que termos eu vou escolher, vê, esse pedaço aqui eu sei derivar, esse pedaço aqui eu sei calcular a integral. Monta a propriedade e verifica se aqui pedaço que sobra, a integral que sobra, é mais simples do que a original. Se for, continua o processo. Certo? Esse é o objetivo desses dois métodos de integração, substituição e por partes. Certo? Eu vou pular isso aqui, essas duas aplicações de desvalorização. Depois eu volto na próxima aula. Eu quero. Tem um bocado de coisa aqui, está tudo apagadinho. Certo? Mas basicamente é resolver integral.
estranhíssimo assim, mas é resolver integral. Aplicar a propriedade. Eu vou pular tudo isso para a próxima aula. Ou mais à frente fazer a aplicação dessas integrais. Beleza? Então, a gente vai voltar depois para resolver aquilo. A gente vai ter as integrais, vai fazer conta e achar a primitiva e calcular os valores, achar o valor de K para determinar os valores da função, certo? Direitinho. Próxima aula a gente vê isso aí. Vamos começar agora a integral definida. Uma coisa é o que a gente estava fazendo antes, que era integral indefinida, a antiderivada, achar primitiva. Certo? E outra agora, a gente vai amarrar a integral, a ideia da integral, como sendo, é chamada definida, que vai amarrar as técnicas que a gente estava usando, aquelas propriedades, com o cálculo de uma área. Uma área dada por uma função, ou por duas funções, por três funções, depende de quantas funções você quiser calcular a área entre essas funções. Ou seja, a gente vai calcular a área entre o gráfico da função e o eixo x. Quem é o eix? É uma função? O eix é uma função constante, f de x igual a zero. É uma função constante, o eix é uma função constante. Então, e vamos verificar que isto está relacionado, calcular essa área está relacionado com achar determinadas primitivas. Porque a princípio primitiva é só achar a antiderivada, achar uma função que quando você deriva daquela função original. E isso está amarrado a cálculo de áreas. Vou calcular uma área. Como é que eu vou calcular essa área? Essa área vai ser determinada a partir de suas primitivas. Certo? É uma coisa assim, a gente vai conseguir amarrar uma coisa bem algébrica, que foi calcular as primitivas, uma coisa bem geométrica, que é área. Então, a área de uma determinada entre duas funções, entre uma função e o eixo x, calcular aquela área. Certo? Então, é essa a ideia de integral definida. E tudo isso amarrado por esse teorema. O teorema fundamental do cálculo, que amarra essas duas informações. Certo? Então, o que é que diz esse teorema? Suponha que f de x seja uma função contínua e não negativa no intervalo. Por que não negativo? Porque a gente vai querer calcular a área, como eu já falei algumas vezes aqui, comprimento, área, volume é sempre um número positivo. Mas se eu estou querendo determinar uma área, eu quero que o valor, pensando em área, seja positivo, então eu vou considerar a minha função como sendo não negativa, que os valores sejam todos positivos para pensar de fato em área. Aí depois você pode fazer uma translação e verificar que está para calcular a área do mesmo jeito, pensando nessa parte de fazer as translações, que a gente já, primeiro assunto, fizemos translações de grafo, pegar o grafo, subir tantos dados, descer tantas unidades, coisa do tipo. Né? Então, a função tem que ser contínua, não negativa, no intervalo qualquer, de A até B. Isto é, o gráfico da função encontra-se acima do eixo x e abaixo da função. E podemos calcular o valor aproximado dessa área, entre o gráfico da f de x e o eixo x, compreendido nesses dois intervalos, de A até B, do seguinte modo. Primeiro, eles vão fazer qual foi a ideia construtiva da coisa. Eu vou pegar o intervalo I e vou dividir em 5 subintervalos. Não coube aqui a figurinha, pulou aqui para baixo. Está aqui embaixo. Eu peguei o primeiro intervalo, começando no A, até um certo C1, de C1 até C2, de C2 até C3, de C3 até C4, de C4 até C5. Mas o C5 é o B. Ou seja, de A até B, do intervalo de A até B, de A até B, eu dividi em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Bonitinho. 5 intervalozinhos. Por que 5? Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Só para começar a montar a ideia de como é que associou primitiva à área. Então, eu peguei o intervalo, dividi em 5 pedaços, de tal maneira que o primeiro elemento, o primeiro intervalo começa no ponto A, no valor A, e o último intervalo termine no ponto B, que é o valor final, certo? Então, olha bem, esse C1, C2 e C3, você pode escolher aleatoriamente. Aqui, nesse desenho que eu fiz, os tamanhos não estão iguais. Esse tamanho não está igual a esse tamanho aqui. Está igual a esse, não está igual a esse. Porque pode ser também. Nada lhe impede de fazer isso.
Mas para exemplificar, ficar um exemplo mais bonitinho, eu dividi esses intervalos exatamente em intervalos iguais. Todos eles têm o mesmo tamanhozinho, certo? Só para efeito de simplificações. Mas esse C1, C2, C3, C4, C5, você pode escolher de maneira qualquer. Então, aqui é o C1, C2, C3, C4. O B é o C5 e o A é o C0. Tá? Qualquer intervalo pode ser feito desse tipo aí. Mas eu escolhi aqui de comprimentos iguais, ou seja, eu peguei o comprimento total e divido por N. 5 pedacinhos iguais. Certo? Então, dentro desses intervalozinhos, você vai escolher valores lá dentro. Pode pegar os pontos médios. Dentro de cada intervalo, você vai pegar um valor para calcular uma área. E vou ter várias áreas. Uma área vai ser base vezes altura. A gente já calculou isso também no exemplo. Quem é a base? A base vai ser tamanho fixo, que eu escolhi todos os tamanhos iguais, todos os intervalos de tamanho igual. E o valor da altura vai ser a função aplicada nesse ponto médio que está lá dentro. Certo? A gente vai ver isso configura. Pena que a figura não coube aqui, está aqui. Peguei essa minha função, f de x, dividi em 5 intervalos. Primeiro intervalo aqui, o segundo, o terceiro, quarto e o quinto. Certo? Aqui está o C1, aqui está o C2, aqui está o C3, aqui está o C4 e aqui está o C5, que é igual a C5. E o A é igual a C0. Os 5 intervalos. Peguei pontos médios. Peguei o ponto médio de cada intervalo peguei o ponto médio e calculei o valor da expressão. Está aqui o ponto médio, dá um valor, está aqui um ponto médio, dá um valor, está aqui o ponto médio, vai dar um valor, está outro valor aqui, dá outro valor aqui. E calculei essa área. Essa área daqui, área 5, vai ser base vezes altura. Retângulo. Base, essa basezinha daqui. Quanto é que mede essa base? É o tamanho total entre A e B dividido por 5. Essa área eu sei, a base. E a altura? A altura vai ser exatamente o f de 5. Porque eu estou no quinto intervalo. F de x5. Certo? Então, olha bem. Todas essas áreas eu sei calcular. E vou somar todas elas. Observe que eu somar todas essas áreas não vai dar exatamente a área de baixo do gráfico. Por que não vai dar exatamente a área de baixo do gráfico? Porque está faltando um pedaço aqui, ó. Está faltando um pedacinho aqui, está faltando um pedacinho aqui, está faltando um pedacinho aqui. Está faltando um pedaço aqui, está faltando um pedaço aqui. Está sobrando esse pedaço aqui. Está sobrando esse. Está sobrando esse. Está sobrando isso. Então, note que essa minha área, que eu acho que se eu somar todos esses cinco retângulos, a área desses 5 retângulos, não vai dar exatamente a área abaixo do gráfico e acima do x. Não vai dar. Mas é uma boa aproximação. Certo? Opa, eu estou estimando aqui. Vou dar esse número, porque esse número é próximo do valor real. Certo? E observe que de fato é. E qual é a ideia aqui que se faz para melhorar a soma dessas áreas, ficar mais próximo, de fato, da área abaixo do eixo x, abaixo do gráfico da função f de x, acima do eixo x. A ideia é você pegar as áreas, eu somei todas as áreas, e se a gente pegar uma subdivisão maior agora, eu vou pegar 15 subdivisões iguais. Mesmo jeito que a gente fez para 5, agora vai fazer para 15. E quando faz para 15, o mesmo procedimento, vão ter 15 valores, vão ter 15 áreazinhas, vou somar as 15 áreas, certo? Vou somar todas elas, minha área vai ser a área de todas as 15 áreas, A1, A2, A3 até o A15, e observe graficamente o seguinte, peguei 15 retângulos agora. Note que ainda tem diferença. Aqui está faltando, 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 aqui está faltando um pouquinho, aqui está faltando, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando. Mas está bem menor do que aquelas faltas que tinha antes. E vai sobrar também, tá? Vai sobrar também esse pedacinho aqui, ó. Está sobrando, está sobrando, está sobrando, está sobrando, aqui bem pouquinho, mas está sobrando. Note que já a área, a soma dessas 15 áreas aqui, já está melhor do que a soma daquelas 5 áreas. Bem melhor. Então, a área que está abaixo do gráfico da função f de x, está acima do eixo x, é um valor bem próximo de somar todas essas
essas 15 áreas que aparecem aqui, certo? Note que já melhorou bastante a minha área, né? A área que eu quero ficou um valor bem próximo dessa soma dessas 15 áreas. E aí você vai e aumenta mais um pedacinho. Você vai calcular o quê? Limite. Limite de todas essas áreas, agora quando a quantidade de intervalos vai para onde? Para o infinito. Limite de todas essas áreas aqui. De caramba, posso passar o limite? Pode. Você passa o limite, faz as continhas, verifica o que vai dar essa área. E essa área vai ser exatamente a área que está debaixo do eixo x, acima do eixo x e abaixo da função f de x. Considerando, lembre-se que a gente está considerando que a função é toda positiva, está toda acima do eixo x. Se eu passar o limite de todas essas áreas, todas essas... eu peguei 15, se eu pegar 200, vai ficar... Os retângulos vão ficar cada vez menores, né? A área. Mas se somando todos eles, vai ficar uma área mais próxima da área real. Então, passa o limite. Passou o limite, vai dar exatamente a área abaixo da figura e acima do eixo, abaixo do gráfico e acima do eixo x. Certo? É essa a ideia. Note que voltou lá para o passado de novo. Limites. A gente não vai calcular o limite dessa coisa daí. Não vai. A gente vai ver, o teorema vai garantir. Esse limite é exatamente as primitivas. Calculado no valor, calculado no outro valor. Certo? A gente não vai calcular esse limite. Mas eu quero enfatizar que integral, de certa forma, também está amarrado com limites. Certo? Então, bora lá para a definição oficial da integral definida. Né? Então, a integral definida de uma função f de x no intervalo AB é o limite caso exista de quem? Eu vou escrever assim, ó, integral de A até B. Note que agora vai ter um índice e um subíndice. Subíndice e um expoente, né? Lá em cima, embaixo, em cima da integral. Nada mais vai ser do que esse limite da função de dividir todo o intervalo em infinitos intervalozinhos e somar todas essas áreas. Esta é a definição formal de integral definida. É esta área. Certo? É esta área. Ah, deve calcular o limite? Não, não vai calcular esse limite. Nem passar perto desse limite. É só para mostrar de onde é que veio essa amarração de uma integral com área. Só que eu ainda não amarrei com primitiva, né? Eu só botei esse símbolo. Ó, esse símbolo é isso aqui. Mas por que foi botado esse símbolo? Porque vai dar exatamente a primitiva. A gente vai chegar já já na ideia. Então, olha bem. Está aqui a representação da área, agora a área todinha. Esta é a área. Certo? Esta é a área. E esta área vai ser exatamente, é isso que a gente vai verificar aqui, vai ser a integral de A até B. Quem é AB? Esses dois valores aqui, do intervalo que você está querendo calcular, da sua função de x. Isso é que significa integral definida. Vai ser a área que está acima do eixo x, abaixo da função f de x. Tá? Pensando em área, uma área tem que ser positiva, a sua função tem que estar acima do eixo x. Né? Depois a gente vai ver como é que faz se o gráfico estiver abaixo do eixo x, como é que calcula a área, como é que determina. Vai fazer algumas desse tipo aí. Certo? Então, tá aí, integral definida para a gente vai ser a integral de A até B, certo? Que é o intervalo que eu estou calculando aqui, de f de x e dx. E o que é que isso tem a ver com primitivas? Vamos chegar lá no teorema fundamental do cálculo, certo? Então, como eu tinha falado antes, essa área vai ser representada assim. Integral de A até B, a gente vai ler assim, integral de A até B, de f de x dx. Que é A de A até B, porque é o intervalo aqui, de A até B, certo? Dessa função. Então, o que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Olha o teorema como amarra as coisas. Se uma função f de x for uma função contínua no intervalo AB, e se f grande for uma primitiva de f de x nesse intervalo, então, olha o que é que o teorema diz. Vai ser a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A.
Onde é que passou o limite aqui? Onde é que passou em canto nenhum? Certo? É a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Deixa eu ficar uma reta aqui. Ah, não sabia nem que tinha essa possibilidade. Deixa eu botar aqui. Agora ele não fez. Certo? Então, estou amarrando uma área com quem a primitiva não vai. Acha a primitiva, dá uma função, você calcula num valor e subtrai a primitiva no outro valor. Está feito a área daquela figura que a gente viu lá em cima. Então, esse é o chamado teorema fundamental do cálculo, que relaciona a área, a integral, com suas primitivas. Certo? Amarrou bem amarradinho agora. Está bem amarrado. Então, aquele limite somatório de 1 até infinito, não sei o que, aquilo tudo é resumido nessa frase aqui. A integral de A até B de f de x vai ser a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Esse é o famoso teorema fundamental do cálculo. Certo? Então, bora ver. Pois, relacionem os conceitos de integral, de derivada, de limite, de tudo. Está tudo misturado aqui. Por que derivada? Porque a primitiva nada mais é do que antiderivada. Você tem que saber achar um para determinar outro. Então, bora calcular a área entre o grafo da função x ao quadrado mais 3 e o eixo x no intervalo de menos 1 até 2, observado na figura 6.6, que é a figura que deve estar abaixo aqui. Vou botar acima. Cadê a figura? Está aqui a figura 6.6. Pronto, essa daí. Depois vai ver. Vamos calcular a área desta figura. Que área é essa? Nota que eu botei de menos 1 até 2. De menos 1 até 2. Por que eu escolhi de menos 1? Sei lá, porque eu poderia botar de menos 3 a 2, de 2 até 3, de 4 até 5. Olha como é fácil fazer prova para vocês, né? Moisés vai pegar de menos 1 até 4, aí Eduardo vai pegar de 4 até 7, Camille pega de menos 3 até 2, e aí cada um vai ter uma função diferente, uma área diferente, um cálculo diferente, mas a ideia é a mesma. Então, como fazer isso aqui? Voltar para cá. Então, bora calcular aquela área. Aquela área, pelo teorema fundamental do cálculo, vai ser o seguinte. Primitiva no ponto 2, menos a primitiva no ponto menos 1. Primitiva no ponto 2, menos a primitiva no ponto menos 1. Ponto final, menos ponto inicial do intervalo. Né? Do menos 1 até 2. São os dois extremos do intervalo. Você calcula no extremo maior, menos a primitiva no extremo menor. Certo? Então, a área é essa. Agora, quem é a primitiva? Agora, bora calcular a primitiva. Né? Primitiva, qual é a primitiva de x ao quadrado mais 3? A primitiva de x ao quadrado mais 3 é x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado mais k. Isso é a primitiva. Porque vai quebrar, a primitiva vai ficar integral de x ao quadrado dx mais integral de 3 dx. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. A integral de 3 é 3x, mais a constante k. Então, achei a primitiva, vou substituir essa primitiva para x igual a 2 e para x igual a menos 1 e fazer a diferença desses dois números. Certo? Então, bora lá. Essa área que a gente vai calcular aqui, deixa eu até botar aqui, bonitinho, simpático. Essa área vai ser igual à integral de menos 1 até 2 de f de x dx. Que vai ser igual à primitiva de 2 menos a primitiva de menos 1. Essa é a área, é isso que significa o teorema fundamental do cálculo. A primitiva no ponto menos a primitiva no outro valor vai dar exatamente, numericamente, esta área. Certo? Então, bora calcular a área. Então, a área, pelo teorema fundamental do cálculo, vai ficar igual a primitiva no ponto menos a primitiva no outro. Qual era a primitiva que a gente achou lá? A primitiva era x ao cubo sobre 3, mais 3 vezes x, mais k. Ou seja, para x igual a 2 vai ser essa primitiva aqui, menos a primitiva para x igual a menos 1. Está aqui a primitiva, no ponto menos 1. Certo? Espalhei. Apliquei a primitiva.
Certo? Só para lembrar, a primitiva aqui, primitiva vai ser x ao cubo sobre 3 mais 3x mais k. Essa é a primitiva. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Primitiva para x igual a 2. Para x igual a 2, está aqui 2 ao cubo dividido por 3 mais 3 vezes 2, menos a primitiva no ponto menos 1. Menos 1 ao cubo dividido por 3 mais 3 vezes menos 1 mais k. Beleza? Só fiz aplicar o teorema na primitiva que eu achei anteriormente. Agora, bora fazer essas continhas, né? Isso aqui vai dar 26 sobre 3 mais a constante, menos 10 sobre 3 mais a constante. Observe sempre que a constante vai aparecer num termo e no outro. Como eu vou subtrair um do outro, a constante some. Então, isso aqui vai ficar igual a 12, que ficou 26. Está até aqui do lado. Aqui. Isso aqui ficou 26 sobre 3 mais 10 sobre 3. Certo? Porque menos, tem o sinal de menos aqui. Menos, que multiplica menos, fica menos, fica mais 10 terços. O K eu simplifico com K, ficou K menos K, dá 0. 26 sobre 3 mais 10 sobre 3 dá 36 sobre 3, né? Que vai dar 12. Então, a sua área aqui é 12. 12, o A significa unidade de área. Qual a área que a gente está trabalhando? Quilômetros, então vai ficar quilômetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Se for hectares, hectares ao quadrado. Então, unidade de área. Hectare não, hectare já é unidade de área, né? Então, 12 hectares. Hectares ao quadrado, hectares. Centímetros, centímetros quadrados. Milímetros, milímetros quadrados. Então, depende de o seu valor de x está trabalhando em que medida, né? Então, achou a medida, vai dar 12. O número é 12. 12 o quê? A medida que você está trabalhando lá. Se for centímetro, vai dar centímetro quadrado. Se for metro, é metro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. Se for hectare, vai dar 12 hectares mesmo. Normal. Ok, né? Aí essa parte eu não sei mais não, porque minha geografia não passou disso não. Beleza? Então, na hora que você dá uma função, você dá para achar a sua primitiva e dá para calcular a área que está abaixo do gráfico e acima do eixo x. É essa a ideia de calcular a área de uma função. Qualquer que seja a função. Contínua, positiva, aquela coisa toda. Então, bora agora verificar o seguinte. Calcular a área do gráfico entre o gráfico de menos x ao quadrado mais 1 e o eixo x no intervalo de menos 1 até 2. Bora observar a figura. Como é que é essa figura aqui? É esse gráfico daqui. Eu quero calcular a área. Essas duas áreas. Note que essa primeira área daqui, está em verde aqui, que eu estou pintando agora de amarelo, essa primeira área, beleza. É usar direto o teorema fundamental do cálculo. É calcular essa área de menos 1 até 1. Beleza. E agora, como é que se calcula essa área 2 que está aqui abaixo? Ora, essa área 2, você faz o quê? Vai pensar nele invertido. E quando você inverte, ou seja, multiplica por menos 1, esse gráfico aqui ficaria aqui para cima, né? Aí, essa área 2 aqui seria a mesma área 2 lá de baixo. Agora, como é que eu inverto a função? Gira em torno do eixo x. Multiplica por menos 1. Já vi essas translações, né? Você multiplica por menos esse pedacinho de baixo vai passar para cima. Aí você calcula a integral, o A2, como sendo a integral de 1 até 2 de quem? De menos f de x, que é a função inversa. Você multiplicou por menos 1, ela inverteu, girou, né, em torno do eixo x. E essa é a ideia. Então, dá para calcular A1, dá para calcular o A2, usando o teorema fundamental do cálculo, só tendo a preocupação de que a parte que está para calcular o A2 está toda para baixo do eixo x. Ou então, você acha essa área daqui normal, dá um número negativo, você vai multiplicar por menos 1, para dar um número positivo. A área é sempre um número positivo. Certo? Então, é o que eu falei, né? Note-se que é possível usar o teorema fundamental do cálculo para encontrar a área 1, no intervalo de menos 1 até 1. E para calcular a área 2, basta calcular a integral definida neste intervalo, considerando essa função simétrica em relação ao eixo x, ou seja, a função menos f de x. Você acha a área 1, acha a área 2, a área total vai ser quem? A1 mais A2.
essa área todinha que eu quero aqui vai ser a área 1 mais a área 2. Determinei esta área. Certo? Então, bora calcular essas duas áreas. Aqui, área 1 mais área 2. Área 1, teorema fundamental do cálculo, vai ser de menos 1 até 1 de f de x dx. Área 2, de 1 até 2, de quem? O oposto de f de x dx. Certo? Apliquei a propriedade, apliquei as duas áreas, e agora ficou o quê? Ficou a integral de menos 1 até 1 de f de x dx, menos integral de 1 até 2 de f de x dx. Então, nota que a função é a mesma. Só trocar o sinal, como eu falei, só trocar o sinal daquela parte que ela vai para baixo. Você calculou a sua área total, que é somar essas duas áreas. Qual o problema daqui? Qual é a primitiva de f? F de x. A partir do momento que você achou a primitiva de x, aplica a teorema fundamental do cálculo nessa primeira parcela, de menos 1 até 1, e aplica a teorema fundamental do cálculo para de 1 até 2. Feitas essas duas aplicações, dá dois números, você soma esses dois valores. Certo? Então, o problema de achar a área já foi montado aqui. Falta agora determinar, de fato, qual é a primitiva de f de x. Bora determinar a primitiva, né? A primitiva de f de x era x ao cubo menos 3x mais x. Certo? Que é a primitiva da função, dessa função daqui. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, vai ser o quê? Primitiva no ponto 1 menos a primitiva no ponto menos 1. Então, onde tiver x, eu coloco 1. Primitiva no ponto 1. Depois, onde tiver x, eu coloco menos 1. Então, vai ficar o quê? Opa. Vai ficar de 1 elevado ao cubo menos 3 mais 1, mais a constante, menos, estou já aplicando a primitiva é essa, certo? Primitiva da função f. Menos, primitiva no outro ponto, menos 1 ao cubo, dividido por 3, mais, menos 1, mais constante. Tirando esses colchetes, tirando esses parênteses todos, vai ficar 2 terços mais k, menos 4 terços mais k. O K vai simplificar com K, sempre vai ter que simplificar, sempre. Se não simplificar, eu errei algum sinal perdido em algum lugar. Isso aqui vai ficar 2 unidades de área. Então, essa aqui vai ser minha área 1. A área 1 é 2 metros quadrados, centímetros quadrados, 2 unidades de área. Achei a área 1. Vou achar agora a área 2. Mesmo procedimento. O que é que diz a área 2? Vou inverter, trocar de sinal. Então, troquei de sinal. Está aqui, troquei de sinal. O sinal está aqui fora. E o que é que está aqui dentro? Aqui dentro eu terei um fundamental do cálculo direto. Vai ficar o quê? F de 2 menos F de 1. Eu deixei o sinal de fora exatamente para nem se preocupar com o sinal está lá fora. Apliquei o teorema fundamental do cálculo. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Integral de 1 até 2 de f de x dx é primitiva no ponto 2 menos a primitiva no ponto 1. E bora calcular essa primitiva. Isso aqui vai ficar igual. Trocando sinais aí, trocou só de posição, né? Ficou F1 menos F2. Só porque eu apliquei o sinal. Isso aqui vai ficar igual a menos 1 terço sobre 3, menos 1 elevado ao cubo sobre 3, mais 1, mais k, menos f de 2. Menos 2 ao cubo sobre 3, mais 2, mais k. Só fiz escrever as duas propriedades, as duas primitivas no ponto. Né? Tirando esses parênteses, vai ficar 2 terços mais k, menos 2 terços mais k. O k sempre simplifica com o outro k, né? Vai ficar 4 terços unidade de área. Isso aqui é minha área A2. Ora, já tinha achado a área 1, agora achei minha área 2. Então, a área total vai ser 2, que é a área 1, mais 4 terços. Isso aqui vai ficar 10 terços. 10 terços de quê? Unidades de área. Esta daqui é a área total daquele gráfico, daquela função. Qual é a função x ao cubo? Deixa eu até voltar para cá, que eu nem sei mais qual é a função. Essa daqui. X ao quadrado mais 1. Entre menos 1 e 2. Mas para achar a área, essas duas áreas, entre 1 e 2, eu calculei a área entre menos 1 e 1. E depois a área entre 1 e 2. Certo? Eu juntei essas duas áreas. É isso que eu fiz. E eu quero fazer a observação seguinte.
essa integral aqui de menos 1 até 2, se eu botasse tudo, se eu não soubesse do gráfico, calculasse essa coisa daqui, dx, isso aqui nem sempre é igual a 1 mais a 2. Porque a área é sempre positiva. Se eu calcular essa integral de menos 1 até 2 direto, não vai dar a área 1 mais a área 2. Vai dar a área 1 menos a área 2. Pode dar até um número negativo. Porque eu não estou aplicando pensando na área, estou aplicando as propriedades só. Certo? Muito cuidado com isso. Se eu tiver um gráfico desse tipo que passa, tem um pedaço positivo e um pedaço negativo, você tem que quebrar em duas integrais. Se eu quiser calcular a área. Se você quiser calcula a integral de menos 1 até 2 de f de x dx, sem se preocupar, sem necessariamente amarrar a área. Você pode calcular. Vai dar um número. E esse número, se o gráfico for desse tipo, não significa de fato a área. Mas se for desse tipo, significa a área. Se for todo acima do x, significa exatamente a área. Se tiver um pedaço para baixo ou para cima, vai dar um número, e esse número não significa a área, certo? É só um pensamento. Você falou em área, aí você tem que pensar se tem área 1, área 2, área 3, área 4. Se falou, calcula a integral de menos 1 até 2 de f de x dx, calcula, dá um número. Não necessariamente esse número é a área, certo? É isso que eu quero enfatizar. Beleza? Então está aqui, achei a primitiva, calculei, usei o teorema fundamental do cálculo duas vezes, para a área 1 e para a área 2, e determinei esta área, né? Total de A1 mais A2. Podemos também pensar em calcular a área entre gráficos, certo? Entre o gráfico f de x, x ao quadrado mais 3, e o gráfico g de x, menos x ao quadrado mais 1, nesse intervalo de menos 1 até 2. Quero calcular a área entre os dois gráficos. Aí eu fiz aqui embaixo o desenho desse, cadê o desenho desse gráfico? Aqui, está aqui. Os dois gráficos. F de x está beleza, está todo acima desse x. E g de x, eita, g de x tem dois pedaços. Um está acima e o outro está abaixo. Mas eu quero essa área toda. De A1 mais A2. A minha área que eu quero aqui, a minha área total, vai ser o A1 mais A2. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar a f de x, está toda acima do eixo da função g de x. Então, eu vou calcular a função f menos g para calcular a área 1, de menos 1 até 1. Vou pegar f menos g para calcular 2, de 1 até 2. Vou somar essas duas áreas. Certo? Essa é a ideia. E como é que eu vou somar essas duas áreas? Vou calcular a primitiva de f menos g. Eu vou calcular a primitiva de f de x menos g de x. Dx. Por que f de x menos g de x? Porque a g está sempre acima da... A f está sempre acima da g de x. Então, se eu fizer a diferença das duas, vai dar sempre uma função positiva. Ora, se vai dar sempre uma função positiva, isso aqui eu posso dizer, afirmar que é a minha área entre os dois gráficos. Certo? Essa é a ideia de calcular a área entre dois gráficos. Você verificar qual gráfico está acima de quem, né? O gráfico de f está acima do gráfico de g. Quando eu faço a diferença do maior para o menor, vai dar sempre positivo. Ou igual a zero, pior das hipóteses. Então, eu faço a diferença das duas, calculo a primitiva e uso o teorema fundamental do cálculo para achar a área entre esses dois gráficos. Então, vou voltar para cá. A gente já viu os gráficos lá, né? Então, observe que a área 1, do intervalo menos 1 até 1, é a diferença das áreas entre o eixo x e o gráfico f de x e g de x. Certo? Ou seja, minha área 1 vai ser integral de menos 1 até 1 de f de x menos a integral de menos 1 até 1 de g de x. Que eu posso botar as duas dentro do mesmo sinal de integral. Então, vai ser integral de menos 1 até 1 de f de x menos g de x. A que está em cima menos a que está embaixo. Beleza? Na área 2,
a área 2. Observe o seguinte, eu vou calcular a integral da área, vai ser a integral de 1 até 2 de f de x, mais integral de 1 até 2 de menos g de x, porque lembre-se, a g de x, depois de 1, está abaixo do eixo x. Está abaixo, como é que eu vou calcular aquele pedacinho lá embaixo? Eu vou inverter. Então, vai ser a integral de 1 até 2 de f de x menos g de x. Certo? E vou chamar de h. Chamei de h essa diferença. Então, a minha função agora vai ser 2x ao quadrado mais 2, que é função contínua e é não negativa. Então, minha área total vai ser essa área de menos 1 até 2, de menos 1 até 1, de h de x, mais integral de 1 até 2 de h de x. Note que é a mesma função. Então, é calcular a área total de 1 até 2 de h de x. Então, na verdade, eu não tenho duas áreas, eu tenho uma área só, porque a função g está acima da função, a função g, f está acima da função g. Então, quando eu faço a diferença, vai ser sempre positiva. Aliás, sempre não negativa. Então, satisfaz o teorema direto. Então, na verdade, eu vou calcular só uma primitiva. Certo? Então, bora lá. Calcular essa primitiva. Por que eu escrevi ali? Porque a integral de f de x, integral de f de x, vai dar toda essa área daqui, ó. Até lá embaixo, certo? Toda essa área. Se eu calcular só f de x, até acima do eixo x, até o gráfico da função. Não é isso que diz o teorema lá? A função é positiva, bonitinha, simpática. Observe que essa área 1 aqui, se for olhar direitinho, essa minha área 1, vai ser a integral de menos 1 até 1 de f de x, menos quem? Agora eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. Quem é esse pedaço? Esse pedaço vai ser exatamente a integral de quem? Menos a integral de menos 1 até 1 de g de x. Esse pedacinho aqui, que eu achurei aqui, esse pedacinho aqui é da função g de x. Então, quem seria a área 1? A área 1 é a área de gf todinha, tirando esse pedacinho daqui de baixo. Eu vou e arranco. Arrancar é o quê? Subtrair. Arranquei esse pedaço aqui. Vai dar exatamente a minha área 1. Certo? É isso que eu expliquei lá em cima. Então, minha área 1 vai ser f menos g de x. Quem vai ser a área 2? A área 2 vai ser... A f de x é positiva. Então, essa parte aqui todinha é bonitinha. Essa parte aqui é só calcular a primitiva normal, porque a função é positiva. Tem nenhum estresse. Essa parte de cima, beleza. Não tem estresse nenhum. Mas, como é que eu somo essa parte aqui de baixo? Essa parte aqui de baixo, para baixo do eixo x, eu tenho que inverter ela. Ora, se eu tenho que inverter, então vai ser essa parte aqui de cima, menos essa área daqui de baixo. Porque esse número aqui embaixo vai dar negativo. Então, eu vou somar essa parte de cima com o oposto à parte de baixo. Somando as duas, vai dar exatamente toda a minha área A2. Certo? Por isso que eu fiz aquelas considerações lá em cima. No final das contas, eu verifiquei o seguinte. Vou calcular a primitiva da diferença das duas, f menos g, porque a f está acima da função g, em qualquer valor para x. Então, calculando a primitiva, já temos calculado a primitiva. 2/3 de x ao cubo mais 2x mais k. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vai dar o seguinte. Primitiva no ponto 2 menos a primitiva no ponto menos 1. Isso aqui vai ser 2/3, que multiplica 2 ao cubo, mais 2 vezes 2. No lugar de x, estou colocando 2. E depois, menos, primitiva no ponto menos 1. 2/3 de menos 1 ao cubo, mais 2 menos 1. 2 que multiplica menos 1, mais k. Tirando esses parênteses, vai ficar 20/3 mais constante. E a outra é menos 4/3 mais constante. Sempre as constantes se cancelam, né? Sobrou o quê? 24/3, que é igual a 8. Então, portanto,
A área total será de 8 unidades de área. Acabei o exercício daquela integral. Certo? Aquela área entre as duas funções. Beleza? Essa é a ideia de aplicar o teorema fundamental do cálculo. Pensando como área, você tem que pensar de fato nas áreas. Mas eu podia calcular essa integral do jeito que está aqui, de menos 1 até 2. Sem nem olhar para a função, sem nem olhar se é área ou não é área. Tá? Você pode calcular aquela integral aplicando as propriedades. E vou parar por aqui na 97. Porque na próxima aula ainda fazer essa área daqui entre essas duas figuras, ó, esse peixinho aqui. Vai ter a área 1 e a área 2. A área 1 vai ser a função vermelha menos a função azul, ou seja, g de x menos f de x. E a área 2 vai ser f de x, que é a função azul que está acima, menos a função g de x que está abaixo. Então, você sabendo qual é a função que está acima da outra, no bom sentido, você calcula a primitiva de f menos g para achar a área 1. Na área 2, aliás, na área 1 você faz g menos f, e na área 2 você vai fazer f menos g. Acha essas duas primitivas, calcula de menos 1 até 1, e depois de 1 até 2, soma essas duas áreas, vai ter a área desse peixinho desenhado aí. Só falta um olhinho aqui. Certo? Essa vai ser sempre a ideia. Calcular pensando em áreas. Beleza? Tá bom demais por hoje. Muita coisa também, né? Próxima aula eu vou terminar esse pedaço aqui e volto às aplicações.